Olá, alunos do 8º ano da Escola Janoca Maciel. Dando continuidade às nossas aulas com a temática regionalização, hoje nossa aula é sobre regionalização por níveis de desenvolvimento. Então, nós vamos observar e estudar como é que foi feita essa regionalização por nível de desenvolvimento, como é que os países foram divididos. A Organização das Nações Unidas, a ONU, passou a classificar os países de acordo com seus diferentes níveis de desenvolvimento. Segundo a ONU, apenas por conveniência e não por juízo sobre o estágio alcançado nesse processo. As regiões, de acordo com a ONU, podem ser denominadas, Então, a ONU ela classificou os países e denominou em 3 tipos de regiões: países com maior desenvolvimento, países em desenvolvimento e países menos desenvolvidos. Então, a regionalização por nível de desenvolvimento foi dividida de 3 maneiras, E isso quem dividiu foi quem? A ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Ela classificou os países de 3 maneiras: maior desenvolvimento, em desenvolvimento e menos desenvolvimento. Países com maior desenvolvimento. As regiões com maior desenvolvimento abrangem grande parte dos países da Europa, do Canadá, os Estados Unidos, a Austrália, a Nova Zelândia e o Japão. A economia forte e dinâmica dos países com maior desenvolvimento garante a eles alto produto interno bruto, PIB, que mais na frente a gente vai estar vendo o que é PIB. Entre os 10 países com maior PIB, 7 estão entre os considerados com maior desenvolvimento. Quais são esses 7? Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá. Então, esses 7 países, eles são considerados países com maior desenvolvimento e ainda estão entre os 10 países com maior PIB, o maior produto interno bruto. PIB é o principal indicador de atividade econômica. O PIB, Produto Interno Bruto, exprime o valor da produção realizada dentro das fronteiras geográficas de um país num determinado período, independente da nacionalidade das unidades produtoras. Então, o PIB é um indicador de atividade econômica. Se o país tem um dos maiores PIBs, então significa dizer que ele desenvolve muitas atividades econômicas, Ele é rico economicamente. Nos países com maior desenvolvimento, como é que é a qualidade de vida? A qualidade de vida em geral nesses países é boa e a maior parte da população bem suprida suas necessidades básicas, como educação, moradia, saneamento básico, assistência à saúde. Então, nos países com maior desenvolvimento, a qualidade de vida é boa, É bem suprida as necessidades básicas. Embora a distribuição de renda não seja igualitária, ou seja, ela é desigual, Nem todo mundo tem a mesma renda. Ela não é tão desigual quanto nos países em desenvolvimento ou no menos desenvolvido, mas existe uma desigualdade ainda pequena, mas existe nos países também com maior desenvolvimento. O domínio econômico e tecnológico nesses países com maior desenvolvimento. Os países com maior desenvolvimento sediam a maior parte das empresas transnacionais e efetuam grandes investimentos em pesquisa científica. E isso, o que ocasiona com isso? Proporciona um avanço das tecnologias usadas para aprimorar o processo de produção e gerar retorno financeiro. Então, os países com maior desenvolvimento, eles investem muito em pesquisa científica, porque isso vai trazer um retorno financeiro para eles. Cabe ressaltar
Porque o grupo dos países com maior desenvolvimento não é homogêneo. O que quer dizer isso? Não são iguais, né? São diferentes. Algum deles, quais são essas diferenças? Observa aí. Isso está se tratando com relação ao domínio econômico e tecnológico. Eles não são iguais, nem todos têm esse domínio, entendeu? Alguns deles atingiram um alto nível de desenvolvimento tecnológico, principalmente nas áreas de informática, aeroespacial nuclear e biotecnologia. Outros apresentam menor desenvolvimento tecnológico e economia menos expressiva, exercendo menor influência na economia mundial. Então, por que diz que não é homogêneo? Porque não são iguais, né? Alguns têm um maior desenvolvimento ecológico, outros estão ainda caminhando, né? Tem menos desenvolvimento ecológico, então por isso que diz que não são homogêneos. Agora nós vamos falar da outra divisão, de acordo com a onda, outro tipo de regionalização por nível econômico, né? A gente acabou de ver países com maior desenvolvimento. Agora a gente vai estudar países em desenvolvimento. As regiões em desenvolvimento abrangem os países da África, excluindo o Japão, ou seja, o Japão está fora, os países da América Latina, da Micronésia, da Melanésia e da Polinésia. Então, vocês observam aqui que o Brasil, como ele faz parte da América Latina, da América Latina não, da América do Sul, ele não está dentro desses países, né? Em sua maioria, esses países foram colônias de metrópoles europeias, responsáveis pela extração de madeiras, minérios. Que tipo de minérios era esse? Principalmente ouro, prata e pedras preciosas. E produtos agrícolas. Mesmo após conquistar a independência, a maior parte desses países continuou com o mesmo modelo econômico, ou seja, de abastecimento do mercado internacional com commodities, né? Então, os países em desenvolvimento, a maioria deles, eles foram colônia, entendeu? Da metrópole. Então, eles se acostumaram com esse modelo e muitos deles continuam até hoje com esse modelo econômico, né? Sendo dependente do mercado internacional. As principais características da maioria dos países em desenvolvimento: grande desigualdade social, má distribuição e concentração de renda, ou seja, tem alguns têm mais riqueza, outros têm menos, entendeu? Então existe essa má distribuição. Dependência econômica, política e tecnológica em relação aos países com maior desenvolvimento. Economia primária exportadora, ou seja, países poucos industrializados e exportadores de matéria-prima. População empregada em grande parte nos setores primários. Que setores são esses? Agricultura, pecuária, extrativismo. E terciário, comércio e serviço. E também da economia e no mercado informal. Outra característica: altos índices de analfabetismo, mortalidade infantil e natalidade. Baixa expectativa de vida, média de ingestão diária de caloria abaixo do mínimo recomendado, grande parcela de pessoas vivendo em moradias precárias, proliferação de grandes centros urbanos com infraestruturas insuficientes. Então, aqui são as características da maioria dos países em desenvolvimento, certo? Então, aqui nós temos várias características, né? Vocês observam que a gente vê o nome país em desenvolvimento, mas ainda está muito longe de chegar com na etapa maior desenvolvimento, né? Porque as características ainda são muitas coisas que devem ser mudadas. Países em desenvolvimento que são considerados emergentes, né, que é outro tipo de classificação que foi criada dentro dos países em desenvolvimento.
Os países emergentes são aqueles que dispõem de um padrão de vida entre médio e baixo, com maior grau de industrialização. Esses países apresentam um crescimento econômico e social maior que os demais países em desenvolvimento e são capazes de atrair investimentos internacionais em razão das vantagens competitivas que oferecem, como mão de obra barata e abundância de recursos naturais, incentivos fiscais e legislação ambiental pouco rigorosa. Aqui são as características dos países emergentes. Esses países emergentes, eles fazem parte dos países em desenvolvimento. Exemplo de países emergentes, né? China, Turquia, Indonésia, Malásia, Brasil, México, Argentina, África do Sul e Índia. Como eu falei agora, o Brasil, ele não faz parte da América Latina, né? Ele faz parte da América do Sul. Mas devido a ele ser algum dos países emergentes, então ele está dentro dos países em desenvolvimento, certo? Esses países emergentes, eles também são chamados de países industrializados, pelo fato de oferecerem matérias-primas e mão de obras baratas e dispõem de grande mercado consumidor e fonte de energia. Esses países atraíram empresas transnacionais, principalmente a partir das décadas do século XX, o que lhes garantiu grande desenvolvimental econômico. Então, esses países emergentes, devido às indústrias que eles têm, devido a ser países industrializados, eles trouxeram, né, atraíram várias empresas transnacionais. Ao mesmo tempo, eles continuaram a exportar matérias-primas para os países desenvolvidos. Os países emergentes passaram a exportar produtos industrializados, geralmente com baixa tecnologia. Apesar da industrialização e do significado do crescimento econômico, a maior parte desses países não conseguiu solucionar problemas como analfabetismo, mortalidade infantil elevada e a carência de moradias e pouco acesso ao saneamento básico. Então, esses países emergentes, ainda existem alguns que não conseguiram solucionar esses problemas. A outra classificação que a ONU classificou, regionalizou os países, é país menos desenvolvido. A expressão país menos desenvolvido é adotada pela ONU para os países com índice de baixa escolaridade e de elevada mortalidade infantil, com carência de moradia e com pouco acesso ao saneamento básico. Então, esse aqui, país menos desenvolvido, essa expressão foi criada e adotada pela ONU para esse tipo de país, que possui essas características: índice de baixa escolaridade, elevada mortalidade infantil, carência de moradia e pouco acesso ao saneamento básico. O grau de ocorrência dos problemas mencionados varia de um país para outro. Na América, apenas o Haiti entra nessa classificação. Então, dentro de todo o continente americano, o Haiti foi classificado como um país menos desenvolvido. A partir de 2004, o país passou por grande instabilidade política, que levou à ocupação militar por missão da ONU. Que isso a gente até viu lá na Unidade 1, no capítulo 2. Em 2010, aconteceu uma sequência de terremotos e agravou ainda mais a situação do Haiti. Então, teve vários aspectos, vários acontecimentos que fizeram com que esse país entrasse nessa classificação de país menos desenvolvido. Então, aqui foi nossa aula, né? Espero que vocês tenham compreendido essa regionalização por nível de desenvolvimento que a ONU criou, né? Só são 3 tipos de regionalização. Dentro desta aula, a gente estará passando a atividade 3, que vocês irão responder. E vocês podem estar respondendo através da aula gravada, né? Assistindo a aula gravada, que é muito importante vocês assistirem as videoaulas, por causa das explicações do professor. E também eu vou estar disponibilizando em PDF as páginas do livro didático.
Então, eu desejo a todos bons estudos e um abraço.